Olá, meu nome é Hilton Castro, eu sou psiquiatra e hoje vamos abordar um tema bem interessante: sexo, sexualidade e as suas nuances. Para isso vamos contar com uma convidada pra lá de especial, Leila Campos, terapeuta sexual. Leila, prazer, é um prazer mesmo estar com você, já nos conhecemos das redes sociais. Sim. E gostaria de dividir ou absorver um pouquinho do seu conhecimento. Por favor, Leila, apresente-se. É um prazer de estar aqui. Agradeço o convite, de estar plantando essa sementinha da sexualidade, tão importante, principalmente nos tempos atuais. E falar sobre sexualidade é muito importante, que quando as pessoas escutam sexualidade, o que elas logo pensam? Em sexo. Lembrando que sexo é uma pontinha da sexualidade. E a sexualidade é muito abrangente. Então, o que eu vou falar agora é um trecho, do que é sexualidade segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, segundo a OMS, um trecho, a sexualidade é a energia que motiva a encontrar o amor. O contato e a intimidade que se expressa na forma de sentir nos movimentos das pessoas, como essas tocam e são tocadas. O que quer dizer isso? Quando se fala que a energia que motiva a encontrar o amor, não é amor somente de um cônjuge, com namorado, é um amor de forma geral. É um amor com seus pais, com seus amigos, das pessoas que te rodeiam. E quando se fala... quando se tocam e são tocadas, essa energia, é numa forma, uma suposição que você está na rua, um dia desse, até eu vi caminhando, aí um rapaz passou por mim, aí lá na frente vinha um senhor andando, e quando o rapaz passou pelo senhor, parou, os dois pararam, se olharam, então os dois se abraçaram. Você aqui, eu não acredito. Esse abraço, esse contato, esse olhar nos olhos, isso é sexualidade, E quando fala-se no toque, do sentir, nos movimentos das pessoas, não é somente o toque na mão, um abraço. Não sei se o doutor já teve a oportunidade, creio que sim, de ir em alguns lugares, E de repente chega aquela pessoa até que você nunca ouviu, E aquela pessoa contagia aquele local de energia, de um sorriso, de todo mundo achar que pessoa simpática. Esse tipo de toque, de energia, também é sexualidade. Ou seja, até as interações interpessoais, saindo desse âmbito aí. Tem um componente social, componente biológico, sim, cultural. Você gostaria de falar um pouquinho para mim desse desenvolvimento? Nós somos seres biopsicossocial, Então, a sexualidade humana é um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Quais são esses aspectos? Esses aspectos são sociais, Porque se numa cultura... que o Brasil, nós estamos no Brasil, vamos falar no Brasil, numa cultura onde muitos lugares ainda predomina, o machismo, as questões de gênero. E isso, se nós não estamos sendo, em forma geral, acolhidos e aceitos, principalmente as mulheres, e os homens não estão acolhendo, isso aí vai afetar onde? No biológico, e no psicológico, e vice-versa. Se as pessoas não estão sendo acolhidas e bem tendo essa interação da sexualidade, isso aí vai afetar no psicológico e fisiológico. Se olharmos para as normativas médicas, a medicina adora rotular e falar o que é normal no, sim, campo comportamental. Se olharmos dentro dessas normativas, o DSM-5 ou a própria Classificação Internacional de Doenças, em outras edições, tinham como doenças o próprio homossexualismo. O ismo, O ismo.
Você consegue trazer alguma coisa dessa questão cultural para gente, dessa formação, até mesmo no próprio universo feminino? O sexualismo, desde o momento que foi tirado o ismo, é que foi compreendido, né, que das emoções, né? Então, desde o momento que a ciência entrou nesse estudo realmente comportamental de cada um, que cada um tem a sua essência, né? Que eu não falo aqui de escolhas, né? Eu quero escolher ser hétero, eu quero escolher ser homo, né? Não, isso não é questão de escolhas. Isso é questão da pessoa, né? Tá desde cedo já uma coisa intrínseca. E desde o momento essa coisa cultural, de questão de respeito, que é a questão de saber, de olhar na íntegra o que a pessoa é com relação a essa interação dele de energia, de estar sabendo do que é o amor, da empatia, do respeito, a conexão, né? E tantos outros que a gente vê aí desses tabus, dessas crenças, que são rotuladas desde cedo e que levam, inclusive, né, às disfunções sexuais. Então, nós teríamos realmente uma sexualidade mais saudável, né? E desde o momento que foi tirado o ismo, não tem nada, né, de doença, não tem nada a ser tratável. O que tem que ser tratável realmente são as emoções, são os conhecimentos do mergulho interno das emoções. O sexo. Falamos um pouco aí de sexualidade e sexo. Dá uma definida, vamos falar um pouquinho disso aí. Então, o sexo é uma pontinha da sexualidade, né? É importante delimitar isso, né? Que sexo é um dos componentes da sexualidade, exato. Não é a totalidade, né? Sim, sim. Então, essa manifestação do sexo é importante do respeito desde o momento que a pessoa sabe o que é essa interação da sexualidade, que é algo muito saudável, né? Que ela tem o respeito consigo e o respeito com o outro. O sexo se torna algo muito saudável quando tem esse limite, que é a consciência de si e a consciência do outro. Limite é a palavra-chave, sim, né? Sim, limite, essa palavra-chave, porque ela vai falar o não, a pessoa vai falar não, isso eu não quero, isso eu não permito, assim como vai respeitar o limite do outro, o tempo do outro, né? Então, o sexo é algo, a energia sexual é uma coisa assim maravilhosa, desde o momento que se há respeito. Um respeito intra e interpessoal, né? Essa conexão. Então, o saber, o conhecimento, né, de todo o seu corpo, né? E esse respeito começa lá na infância. Lá na infância. Começa quando com os pais mesmo. Sim. Ensinando. Com os pais. E outra coisa, não só ensinando, quanto a própria interação dos pais. Sim. Né? Essa interação dos pais, né, é importante para que a criança pense assim, eu quero ter um casamento assim, né? É uma interação assim, uma família assim que eu quero levar lá para frente, né? Quero ter meus filhos. E quando se cresce numa relação totalmente assim conturbada, né, familiar, né, ou os pais ou os seus cuidadores, que é muito importante também, é a questão do significado que em determinada época da criança pode tomar em determinada situação. Aí vai impactar lá na frente, determinada. Um exemplo, o significado de interação de um abandono, né? Pode ser um exemplo que os pais eles trabalhem fora, tá? E que de alguma forma em um período da vida precisou ser cuidado por uma cuidadora, tá? E se não fosse muito bem conversado, papai e mamãe trabalham e tudo, a gente vai dar o melhor na vida de vocês. E há essa interação nos finais de semana, né? Que muitas vezes, assim, os pais querem se divertir, durante a semana fica com uma cuidadora e final de semana fica com outra.
esse significado de abandono, né, vai ter a falta de interação social, familiar, a falta de afeto, e vai ficar com que, ou lá na frente, se permita, né, a esse buraco aqui na frente que tem que tampar com amor, se permita ser abusado emocionalmente por um par, por não ter aquele vínculo afetivo, né, ou a se tornar um agressor porque tipo assim, você tem que fazer o que eu mando e ter aquela pessoa, aquele abraçar a outra pessoa, sufocar a outra pessoa porque tem que ter uma pessoa perto. Interessante esses dois exemplos que você deu. Primeiro o que aceita o abuso e depois o abusador. Fala um pouquinho mais dessa pessoa que aceita o abuso e depois do abusador nessa formação dela aí. Interessante mesmo. Quando normalmente aceita o abuso, isso mais acontece com as mulheres, né? É porque afetivamente, na sua história de vida, não houve essa interação, esse afeto, esse cuidar, né? Desse amor, de se sentir acolhida. Amor, respeito, limite. Isso. Então, quando chega lá na frente, então aquele pouquinho, aquela gotinha que é dada de amor, aquilo se torna suficiente a ponto de, se eu não ficar com essa pessoa, ninguém vai me querer. É quando a gente trabalha muito, né, a autocompaixão. De que forma a pessoa pode se amar o suficiente para não permitir aquilo. Entende? Então, e, por outro lado, se ela, assim, permitindo, é como se tivesse uma venda nos olhos que não enxerga o quanto está sendo abusada, né? No sentido até psicológico, emocional, físico, né? Muitas vezes ela se sente até, isso pode acontecer muito com os homens, mas muito mais com mulheres, se sente até gratificada. Pô, se ele está fazendo isso comigo, é sinal que me ama. Um ciúme excessivo. Isso é demonstração de amor. Muito. E logo depois de muito tempo depois, quando as coisas estão assim numa proporção enorme, né, é que ela vai se dar conta, né, da teia que ela caiu, né, e que ela quer sair, muitas vezes não consegue. E essa pessoa já é uma pessoa com baixa autoestima. Sim. E a autoestima dela aí agora, nesse momento, está péssima, né? E é importante entender que o conceito de autoestima, muitas pessoas não sabem definir o que significa a palavra estima. Eu poderia lhe perguntar, para quem está ouvindo, qual é o valor ou qual é a estima, quanto que você estima que custe essa caneca, quanto que você estima que custe a logo desse estúdio, qual é o valor que você dá? Qual é o valor que você dá para você mesmo? Então, uma pessoa com uma história infantil de negligência, de abuso, negligência no sentido mais amplo, amplo da palavra, abuso físico, sexual, o que essa pessoa tem de valor dela mesma? Se ela se sente culpada por tudo aquilo que aconteceu com ela, ela não consegue ter autocompaixão, ela não consegue dar esse valor a si mesma, não consegue ter autoconhecimento, não consegue ter rede de apoios. Nesse momento que você está falando dessa mulher, essa mulher está tão enredada e ela não tem rede de apoio, não tem competência social para sair disso aí. É importante essa questão dessa rede de apoio, né? Sim, e o governo, né, tem que olhar essa parte com muito carinho, com muita compaixão, né? Que é essa rede de apoio de profissionais que pode ajudar essa mulher. Tipo assim, eu estou aqui com você, venha, né? Para ela se descobrir em todos os aspectos da vida, como mulher, como profissional, que ela é capaz, sim, de sair disso, né? E através desse autoconhecimento das suas emoções, de uma forma geral,
porque ela tem condição de sair, né, dessa teia, digamos assim, né? E também nem só o governo, né? Uma relação interpessoal em que você está se envolvendo, uma relação que vai dificultar a sua interação com familiares, com filho, com pais, com amigos, não é uma coisa saudável, né? Não. E esta é uma rede de apoio importantíssima. Sim. As pessoas mais próximas. E a partir do momento que você tem uma parceria e essa parceria dificulta essa relação com a sua rede de apoio, sinal de alerta, né? A rede de apoio temos por base, né, a família, os amigos. É essencial para que essa mulher saia, porque muitas vezes ela e um trabalho, né, terapêutico também, que muitas vezes a pessoa quer ajudar e não sabe nem como, até acaba atrapalhando no sentido de o simples fato de, até um abraço, vem cá, ou te acolho na minha casa ou por um tempo. O trabalho que é terapêutico, ela saber das suas emoções, né, o que a levou isso, né, e se por uma casa essa mulher tiver filhos, né, e passar isso para os filhos com relação ao respeito para com ela mesma e para com o outro, com certeza assim é essencial, é primordial para que haja um novo começo, tá? Falou da pessoa que se submete ao abuso e o abusador. Parece que é um queijo com goiabada e até que a morte os separe, né? É como se fosse assim algo assim. É triste, eu tô falando. No nível assim de atração, né? Sim. Que um atrai o outro. E o abusador tá muito assim nessa brecha, né? De saber, é como se fosse uma presa, né? De saber qual presa que está vulnerável. Então ele estuda vulnerável emocionalmente ou fisicamente, de que forma a pessoa encontra, para poder ter aquele ambiente, aquele local, aquela hora para poder estar agindo. É tudo assim articulado, né? Então temos uma pessoa aí com tendências um tanto que narcisistas, né? E uma outra com uma dependência emocional. E a dependência emocional no seu dia a dia, e o que você me fala? Dá uma contribuição pra gente. A dependência emocional, as pessoas que têm, né, com esse quadro de dependência emocional, elas não enxergam quem tem. É quase como uma pessoa que tem problema com álcool, ela minimiza, ri. É difícil tratar o alcoolismo, a pessoa não enxerga. Seria mais ou menos por aí? Sim, a pessoa não enxerga, e quando uma suposição, quando parece uma mulher, né, no meu consultório com uma dependência emocional, e eu vou dando assim pílulas. O que vem a ser essas pílulas? Essas pílulas são pílulas de reflexão. Em tal situação assim, né? Você se comporta como, né? Me comporta assim porque eu acho trazer assim, reflexão, assim, né? Trazer reflexão. Aí, e quando acontece isso, assim, vamos fazer, aí eu trabalho muito autocompaixão. Eu falo uma história. O que você diria para sua amiga se estivesse passando isso? Seu melhor amigo. Importantíssimo isso que você está falando. Nós somos capazes de sermos gentis com outras pessoas e com nós mesmos. Sim, esse aí é o trabalho da autocompaixão. Depois conta uma história. Se fosse meu amigo, aconteceria isso, faria isso, coisas assim esplêndidas. O se doar. Uma coisa, doutor Hildo, que se faz, que principalmente as mulheres, são criadas a ponto assim, somente se doar. Se doar. É cuidar, né? Uma suposição, uma mulher, uma irmã mais velha, sempre cuidando dos filhos, depois cuidando dos pais, depois cuidando do marido, cuidar. E no momento que essa mulher traz esse autocuidado, ela se sente culpada. Sim. Ela se sente culpada, e quando fala, você fez isso para o seu melhor amigo, nossa, que coisa bacana. Realmente é interessante. Você sabe que seu melhor amigo pode ser você?
Sua melhor amiga? Que reflexão profunda, Né? Então, por que não se cuidar? Não se olhar no espelho, dar um bom dia? Isso é sexualidade. Não se olhar, pô, yes, venci. Pequenas, né? Venci, consegui isso, vibrar. Você não vibra pelo seu amigo, que não vibrar por você. Então, isso são pílulas dessa mulher, dessa pessoa acordar e se enxergar. Se amar. Se amar. Se respeitar. Uhum. E quando eu trabalho foi muito um caso bem interessante semana passada, né? Eu fiz uma meditação do Mindfulness, atenção plena, e essa pessoa está no quadro de depressão com relação a um caso que saiu, né? E tudo. Eu fiz uma meditação de atenção plena com ela. O relato que ela fez, assim, uau! Assim, Leila, eu me encaixei no meu corpo. Eu não sentia meu corpo. É como se eu tivesse meu corpo aqui, eu andando assim do lado. Eu me encaixei, eu estou me sentindo. Então, aquilo, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha esse mergulho interior. Né? E desse mergulho interior é o que? É a autoconsciência. Né? E dessa autoconsciência vem o auto-amor, a autocompaixão. Aí são degraus. Até chegar a autoestima, né? Até chegar, que a autoestima é amiga da autocompaixão. A autocompaixão vem primeiro, né? Que a autoestima muitas vezes, assim, vem, eu posso, mas eu, tipo assim, a autoestima muitas vezes, como posso dizer, ela é uma chicotada um pouco na gente. Porque se a gente perde algo, não tem aceitação que perdeu. Sim. Enquanto a autoestima fala, viu aí, ó, você perdeu. Perdeu a juventude. Perdeu a juventude, perdeu um projeto, perdeu algo, ou falou, ou escutou um não. Enquanto a autocompaixão, vem, se acolhe. Você não conseguiu agora, vai conseguir depois. Autoaceitação. Essa autoaceitação é trabalhado. Então, isso tudo é uma construção, né, para que essa pessoa possa enxergar o que ela não quer para a vida. Isso não me pertence. Eu não quero isso. Eu quero para mim uma outra vida, ter propósito de vida. O que eu aceito. Meus limites. Sim, sim. Você estava falando de técnicas de meditação para a pessoa se conhecer, saber onde está seu corpo. Você deu um exemplo, parecia que eu estava andando e meu corpo estava do lado. Trabalhar essas técnicas de meditação vai cair no autoconhecimento, autoaceitação, autocompaixão. Nada mais prático, a gente ter exemplos, né? E teve uma cliente que eu trabalhei, o medo da solidão. Ela passava um final de semana, né? Tinha se separado e tudo, saiu de um abuso. E um final de semana ela ficava desesperada. Ela ligava para uma amiga para poder sair. Pode estar debaixo de chuva, mas não conseguia ficar em casa. Então, e essa descoberta dela, eu falei assim, Leila, hoje em dia, um amigo a solitude é gostar da sua própria companhia. É você, de repente, tá em casa, vai ver o quê? Um Netflix, vai ler um livro, vai tomar um vinho, e tá gostando daquilo ali, tá gostando daquela paz, né? Na hora, vai ter vontade de sair, vou sair, tô a fim de sair hoje, vai sair. Mas não aquela dependência que tem que ter alguém ao lado. Tem que, né? E essa dependência, enquanto tiver essa dependência de tem que ter alguém do lado, aí ela pode ser, assim, uma vítima para cair na teia, porque tá faltando um buraquinho. E a solitude tá com aqui o potinho preenchido da autocompaixão, eu estou bem. Que se um dia acontecer algo com relação a chegar, saber esperar a hora, né? O saber de não estar sozinho, estar completo com a sua própria companhia. E depois, o que vir o outro vai ser para somar. Não vai ser para dividir. Para transbordar, Exato, para transbordar. Né? É a transcendência, né? Transborda para depois que o universo, e que isso é muito interessante, que quando você está com esse amor, você tem essa é como se fosse uma luz, né? Que todo mundo enxerga, e todo mundo, poxa, que pessoa legal, e tudo isso para qualquer aspecto da vida. Parece que você tem um imã de coisas boas, né? É sexualidade, é um universo de coisas boas que você te surpreende. Nossa, acontece coisa que você nem esperou, por conta, né, de você estar bem com você, né? Verdade. Leila, muito importante, muito legal esses conceitos. E
entender que sexualidade é uma palavra muito ampla, que ela depende da cultura, que ela do fator biológico, do fator social. Com relação à sexualidade, não dá para fazermos uma distinção entre sexualidade e personalidade, uma vez que são conceitos que estão bem amplos aí. Para a sexualidade depende da identidade de gênero, identidade sexual, orientação sexual, comportamento sexual, e esses fatores vão fazer todo o crescimento dessa personalidade. A história de vida. A história de vida. Uhum. Gostaria de trazer mais alguma coisa para a gente aí, porque você tem bastante conhecimento. Então, dessa história de vida, dessa pessoa, tem muitas coisas que são as crenças aprendidas durante ao longo da vida. A gente trabalha muito até com os casais, e muitos casais entram em crise por conta dessa crença aprendida ao longo da vida, que as questões mesmas que entram, claro, a sexualidade, né? E o derrubar essas crenças, né, é o início para o começo de uma nova vida, como casal, como individual, né? Estão ligadas às questões emocionais, porque no nosso consultório a gente tem que descartar qualquer tipo de problema fisiológico, uhum, tá? E tanto é que a gente recebe clientes de médicos ginecologistas, urologistas, tá tudo bem com o seu exame, vai lá na Leila, o Ricardo, e quando a gente começa a fazer, né, uma análise do cliente, a gente observa realmente a história de vida dele, o que leva a ter tal disfunção sexual. Normalmente, um exemplo, a anorgasmia, né, que a mulher sempre não conhece seu próprio corpo, não tem esse conhecimento, uhum, né, e com isso lá na frente vai impactar dessa falta de conhecimento para ela obter a anorgasmia. E normalmente, assim, a ansiedade por temor de desempenho, principalmente muitas vezes dos homens, que é taxada assim, homem não chora, uhum, né? Homem não chora, homem não pode demonstrar suas emoções, uhum, não pode demonstrar suas fraquezas, então fica aquele homem rígido, né? E com uhum, isso vai impactar lá na frente da sexualidade dele, na hora do sexo, ter a ansiedade por temor de desempenho, porque se sim, falhar uma vez, não, eu sou homem, não posso falhar, que um homem, que sexo é coito, é ereção, é isso, é aquilo, né? Então, ter esse conhecimento é importante para não esbarrar lá na frente para uma disfunção sexual, porque o homem chora, né? O homem pode falar das suas emoções. Uma vez que estava no ponto do ônibus, a mãe falou, engole o choro, menino, engole o choro, menino, para um menino de 4 anos. Homem não chora. Olha só. Perverso, né? Vai impactar lá na frente. Sim. Então, ter esse conhecimento das emoções, e todo ser humano ele pode demonstrar suas emoções, sim, e ser acolhido, sim, né? E com isso a gente vai viver uma sexualidade saudável, né? E não vai impactar lá na frente com relação a uma disfunção sexual, uma interação como casal. Sim. Conversei com Leila Campos, terapeuta sexual, trouxe uma visão bem abrangente da sexualidade e do quão importantes são as emoções, as vivências e o aprendizado para sim, o desenvolvimento de uma sexualidade plena no sentido da palavra. Sim, sim. Leila, muito obrigado. Muito Eu que obrigado agradeço, a vocês. um prazer a todos.